Tudo bem? Boa noite, como você está? Sou o pastor Raul, pastor titular da Igreja Redime de Pinhalzinho, e hoje estamos aqui para gravar mais um programa Fé em Ação. Estou com o meu paizão, irmão, pastor aqui, pastor Jefferson, seja muito bem-vindo. Obrigado, Raul, obrigado pelo convite de estar aqui. Primeiro programa, né? Primeiro então programa. É um privilégio estar aqui com você. Inauguração, que lindo. Agradeço também o Giba, o Alan, a Samara, que nos deu a oportunidade aí, o grupo A Sua Voz. E hoje, pastor Jefferson, eu gostaria de conversar com você também para falar sobre o título, né, deste programa, que nada mais é do que Fé em Ação, né? Ótimo. Maravilhoso. Hoje a gente percebe que há muita discrepância, né, entre pessoas que vão à igreja, né, e que praticam aquilo que ouve ou aquilo que fala, né? Até mesmo entre lideranças, entre pastores, né? E aí eu gostaria de trocar uma ideia com você sobre essa fé em ação no lar, em sociedade, nas empresas, nas escolas. Como que o cristão ele tem que se posicionar diante das situações, enfim, e caminhar, né? No caminho. Vamos ver o que sai dessa conversa. Colocar em ação essa vida prática aí. Vamos ver o que sai dessa conversa. E eu gostaria de embasar isso, lá, então. Em Tiago 2, a partir do versículo 14, que diz assim, ó: de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimenta-se até satisfazer-se, em porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Mas alguém dirá, você tem fé, eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Uau. Até aí, acho que dá para nós começar a conversa por aí, né? A segunda parte a gente pode entrar também, mas vamos parar aí, que aí já tem muita coisa. É tentador, né? É tentador entrar. Mas vamos lá. Primeiro, é um privilégio, como eu disse, estar aqui com vocês e poder compartilhar a palavra, tanto para aqueles que estão em casa, né, que estão ouvindo, quanto aqui nessa sala. Tem nossos irmãos aqui nos ouvindo também, de bastidor. E uma das coisas interessantes nessa carta de Tiago é que quando Martinho Lutero estava estudando sobre Romanos, que vai falar sobre a salvação pela graça, não por obras, quando ele chegou em Tiago, ele quis tirar o livro de Tiago da Bíblia. Então, Lutero trabalhou para tirar Tiago, porque dentro dele havia um conflito. Como Paulo diz que nós somos salvos apenas pela graça, e Tiago vai dizer que a gente precisa de obras, né? Então, parece que esse conflito. Mas uma coisa de fato não anula a outra, né? Uma pessoa salva, Raul, ela vai andar em boas obras. Porque a Bíblia diz em Efésios que o Senhor nos predestinou para andarmos em boas obras que Ele fez de antemão para nós. Então o desafio para nós é ter essa teologia saudável, porque uma boa teologia, a gente vai ter também uma boa aplicação. Sem uma boa informação, sem uma boa teologia, a gente não vai ter uma boa aplicação da palavra. Então eu creio que se a gente arrumar dentro de nós primeiro a maneira de crer, a aplicação será mais fácil, né? Aquilo que é estabelecido dentro, a gente consegue manifestar fora. E hoje é um desafio, porque as pessoas elas têm essa dubiedade, né? Ela não sabe se ela anda fazendo boas obras ou se ela fala, não, eu sou salvo pela graça e tá bom, é o suficiente, eu não preciso fazer nada. E de fato, para a salvação você não precisa. Mas uma vez que você é salvo, o Senhor Jesus nos convida a andar em boas obras. Cara, isso é lindo. E na verdade é uma carência hoje que se vê em muitas pessoas, porque elas buscam uma referência, né? Sim. E tem aquelas que julgam por falta de referência, né? Por exemplo, o que eu vou fazer na igreja? Né? Se ela tá assim. Sim.
né? Verdade. Então tem pessoas que acabam julgando por essa falta de referência. E cara, isso é maravilhoso porque aconteceu nas semanas atrás aí vários relatos, né, de pessoas do mundo, que nós denominamos do mundo, né? E vindo falar comigo a respeito de líderes e pessoas que não estão dando bom testemunho em seus locais de trabalho, por exemplo, né? Que exercem cargo de liderança, que exercem uma posição, né? E lideram outras pessoas, mas não está fazendo jus, né? Aquilo que ela acaba professando ou até mesmo cobrando das outras pessoas, né? E isso é tão pontual porque no livro de Romanos também fala que a natureza, né? Criada, ela aguarda com grande ansiedade, né? Romanos 8, né? Romanos 8. É a manifestação dos filhos. Dos filhos, né? Então, a gente vê essa discrepância aí no evangelho, né? No meio gospel, que a gente costuma até brincar, né? E aí o texto ele continua, mano, falando no versículo 19, você crê que existe um só Deus? Aí Tiago, ele pega pesado, né? Você crê que existe um só Deus? Aí ele vai e fala assim, muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem, né? Nossa. Fala pra nós um pouco disso aí, porque a gente percebe que, cara, às vezes os demônios, eles estão um pouco à frente de algumas pessoas, né? Exatamente. Assim, eu lembro de uma frase de Ravenhill, Leonardo Ravenhill, ele disse assim, crer não é o suficiente. E quando a gente ouve essa frase isolada, fala, como assim crer não é o suficiente? Se a gente vive por isso, né? Pela fé. Porque ele diz, até os demônios creem. Só que os demônios, como o meu pastor sempre diz, pastor João, eles não obedecem, né? Eles desobedeceram. Então, qual é a diferença entre nós e os demônios? Entre as pessoas que estão nos ouvindo e os demônios? É que os demônios, eles não obedecem, né? E nós somos cristãos chamados a obedecer. Tu comentou sobre pessoas que não estão dando bons exemplos, né? A obediência vai te levar às boas obras, Arru. Não tem como desassociar isso. No Sermão do Monte, o Senhor Jesus vai falar assim, que as pessoas verão as suas boas obras e glorificarão o Pai que estás no céu. Uau. Quando nós estamos fazendo algo, a glória não é nossa. Tudo que a gente faz é para apontar para o Pai. Então você imagina, uma pessoa no trabalho, um homem, um líder, um irmão, uma pessoa que trabalha numa empresa, sei lá, dentro de qualquer empresa, e é um cristão. E quando ela está fazendo algo com excelência, com amor a Deus, porque a Bíblia diz assim, tudo que você fizer, faça como ao Senhor. Você está trabalhando para o seu patrão, mas você entende assim, cara, você está trabalhando para Deus. Colossenses 3. Exato. Ou seja, quando você faz isso, as pessoas verão, elas estão enxergando. E elas vão falar, meu Deus, que referência. Esse cara está fazendo algo com excelência, com amor, está fazendo a Deus. Logo, não é você e eu que nós somos glorificados, é o próprio Pai. Que lindo, cara. Que lindo isso. Esses dias nós tivemos num casamento, eu e minha esposa, né? E minha filhinha foi junto. Olha pra você ver que louco isso. E aí, no momento da janta, né, do casamento, tava várias pessoas lá reunidas. E nós temos um cuidado de amor, assim, de segurança pra nossa filha, né? Nós damos esse cuidado e essa atenção, porque ela é um bebê, né? Ela tem 1 ano. E aí, minha esposa lá com aquele cuidado, várias crianças correndo, né? Fazendo bagunça, chutando, gritando, né? E aí minha esposa lá... sendo criança, normal. Mas só que minha filha, por ser bebê, nós temos que dar essa atenção a mais, né? E tal, ficar ali do lado, cuidando, né? Alimentando ela, enfim. E aí uma mulher chegou depois e falou assim, nossa, Amy, você é uma ótima mãe. E aí, daí ela achou estranho, né? Assim, porque eu tô te cuidando desde o início do casamento até agora na festa. Tô vendo tudo que você tá fazendo, né? E é uma pessoa que não participa do nosso convívio, né? Nos conhece da rua ali e tal, mas não tá sempre com a gente. Mas ficou observando a forma que minha esposa estava conduzindo ali o cuidado com a filha, né? Sim. Então, até nisso as pessoas estão nos olhando. Estão nos vigiando, estão cuidando, na verdade, em todos os sentidos, né? É uma responsabilidade. Ser cristão é maravilhoso, cara. É maravilhoso. Ah, não tem, assim... Mas, para mim, assim, a transformação, ela é um processo, né, mano? Sim. Ela é um processo, e é um processo constante, né? A gente está sempre de glória em glória, caminhando para esse lugar de santidade.
E comigo, eu tive um encontro com Jesus com 17 anos. E eu entendi, cara. Eu entendi. Na verdade, a gente sempre tem, né, esse senso de certo e errado no coração do ser humano. Deus colocou esse anseio, né? Essa consciência. Mas quando eu tive um encontro, eu entendi o que eu não precisava mais fazer, o que eu não podia mais fazer, né? E o que eu teria que fazer, né? Porque muita gente fala assim, não, eu me converti, eu não posso fazer. Cara, não é eu não posso fazer. Agora eu tenho infinitas oportunidades e possibilidades de fazer coisas novas, coisas boas, entende? Então as pessoas elas focam muito no não pode, né? No proibitivo. No que é proibido. E aí acaba deixando... Cara, eu posso ser um bom funcionário. Sim. Eu vou parar de dar mau exemplo e vou ser um bom funcionário. Eu vou parar de ser esse tipo de pessoa alargada e vou ser uma pessoa que preocupa com a minha família. E, cara, a Bíblia, ela dá muito choque, né? Até, por exemplo, num convívio familiar, né? Cara, se você não cuida da sua própria família, a Bíblia nos diz para considerar essa pessoa como um descrente. Então, assim, eu não estou cuidando bem da minha família, da minha casa, né? Isso vai para os homens, né? Sim. Por exemplo, da família. Cara, você pode ser pastor, você pode ser semideus na terra. Mas mesmo assim é descrente. Mas para Deus você é um descrente, você está, como eu posso dizer assim, game over para você. E olha só, né, Raul, pegando esse gancho teu, como que isso é tão real. A nossa vida ela tem que ser coerente. Às vezes a gente crê de uma forma, mas a vida tá pregando outra forma. Acho que você já ouviu essa expressão, né? Mas o cara não é crente? Por que ele faz isso? Ou seja, quando fala assim, o cara não é crente, ele tá dizendo, existe um padrão. E porque ele faz isso, ele tá fora do padrão. A Bíblia diz assim que para a liberdade Cristo nos libertou. Não é apenas ser proibitivo. Nós somos livres. Livres para fazer tudo. Tudo que agrada a Deus, né? Filipenses 4 diz que se é tudo puro, honesto, justo, se é alguma coisa amável, se há algum louvor nisso você deve pensar. Existe tanta coisa que nós, como cristãos, podemos fazer, mas às vezes a mentalidade é uma mentalidade proibitiva. Assim, você não pode fazer nada. E na verdade podemos fazer muita coisa que agrada ao Senhor. O que nós não podemos fazer são coisas que desagradam a Deus. Não é que nós não podemos, inclusive, que nós não queremos fazer. Porque como filhos, nós não queremos desagradar o nosso Pai. Então a realidade é que eu percebo que a incoerência entre aquilo que nós cremos e aquilo que nós vivemos. E o desafio nesses dias, o Senhor tem nos chamado, o que eu sinto, para a gente ser esticado por Deus para entrar naquilo que Ele quer que a gente viva. E a nossa vida ser a mensagem do Evangelho, de fato, cartas vivas. Como certa vez eu ouvi, carta não fala. Carta não fala, não precisa falar. Uma carta as pessoas leem. Então, quando as pessoas olharem para a vida do pastor Raul, dos nossos irmãos aqui, e você também que está nos ouvindo, elas não vão precisar nem, entre aspas, ouvir você falar. Elas vão ver Cristo em você. Porque a carta não fala. Carta apenas as pessoas enxergam e falam, tem algo escrito de Deus ali na vida desse cara. Aconteceu com a gente. É óbvio, e eu preciso falar isso, que é um processo. Né? A gente não pode colocar todo mundo, o cara que chegou agora na comunidade, na igreja, que está dando seus primeiros passos na fé e querer exigir dele como se ele estivesse totalmente transformado. Não. Pedro passou com Jesus 3 anos e no final ele sacou de uma espada e quis matar um cara. Então, existe um processo no discipulado de fato que o Senhor está trabalhando na minha vida, na sua vida. Nós não estamos totalmente prontos. Todo mundo, quem falar que está totalmente pronto está errado. A gente só tem que se submeter ao processo de Deus e na medida que Ele vai trazendo luz, os olhos do entendimento vai sendo abertos, que a gente se submete e obedece. Aí a gente se torna diferente dos demônios, que apenas crê. Então a gente começa a se submeter e de fato andar nessas boas obras que o Senhor estabeleceu. Você falou algo aí muito legal e eu quero deixar para o pessoal aí que está nos assistindo, os nossos contatos, né? Porque nós temos um trabalho na nossa comunidade que se chama discipulado. Nós ensinamos as pessoas a obedecer, Mateus 28:19, né? Jesus, ele nos dá essa comissão, né? Ensinar a obedecer. Mas para que eu ensine a obedecer,
eu tenho que estar obedecendo. Você só dá aquilo que você tem. Eu só posso dar aquilo que eu tenho. E nós temos esse trabalho na nossa comunidade. E você que deseja aprender mais sobre Jesus, você que deseja ser discipulado e ser um discípulo, né? Porque hoje Jesus falou comigo, vindo pra cá. Ele falou, tem muita gente sendo discipulada, mas não quer ser discípulo. Uau. E nós temos que cuidar para que o discipulado não vire moda. Estratégia, Pedro. Estratégia de crescimento, estratégia de expansão. Tem que ser uma estratégia de conversão. Amém. E aí, cara, Jesus, ele quer discípulos. É verdade. Então, você que quer ser discípulo de Jesus, quer aprender mais sobre Jesus, nós nos dispomos a te ajudar, a te ensinar a caminhar nessa palavra, porque, cara, é incrível, é maravilhoso, assim. Ele cambia, ele transforma, ele muda, cara. Amém. Ele muda tudo. E eu tava refletindo sobre uma coisa que há muito tempo, né? Sobre a verdade e a mentira, né? Porque o diabo é o pai da mentira. E aí, se você for pensar, por exemplo, o que é mais fácil, viver na verdade ou viver na mentira? Viver na verdade é mais fácil. Só que talvez viver na mentira dá mais prazer. Uau. Prazer momentâneo. Prazeres momentâneos, né? Viver na verdade, por exemplo, num adultério. Certo. Num casamento. O cara, para ele adulterar no seu casamento, ele tem que ser muito articuloso. Muito mentiroso, assim, sabe? Ele tem que ser muito astuto, cara. Porque por trás de uma traição, ele tem que esconder o caso. Tem que salvar daqui a pouco um contato com outro nome. Sabe? Tem que mentir para sua esposa, mentir para os seus filhos. Tá sempre cuidando aonde que ele tá, sempre apavorado, sabe? Lá em São Paulo, grilado, né? Tem que estar sempre cuidando em volta para ver se alguém tá me vendo. O cara não anda em paz, mano. Não anda em paz. Verdade. E às vezes por falta de sinceridade com o seu cônjuge, né? O que é mais fácil? Cara, mais fácil é ser sincero, amor. Ó, tô com essa necessidade. Ou até mesmo a mulher, eu tô com essa necessidade. Tu tá falhando nisso, entende? Não, mas vamos para aquilo que é um prazer momentâneo. Eu resolvo agora, ninguém fica sabendo. Cara. E assim, isso é tão violento, você falou. Viver na verdade, de fato, é mais fácil. Quando a pessoa vive debaixo de mentira, ela precisa contar outras mentiras para sustentar a primeira mentira. Não. Logo, a Bíblia está certa que está escrito que um abismo chama outro abismo. Então, daqui a pouco ela está enredada com tantas coisas na vida dela, porque ela está vivendo debaixo de mentira, 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 mentira. E, como diz um ditado popular, que a mentira tem perna curta. Ou seja, uma hora tudo vem à tona. É verdade. Agora, viver na verdade, você não precisa se esforçar no sentido de eu não preciso ficar inventando nada. É aquela palavra que a sua vida é como um livro aberto, de fato, né? Então, se alguém quiser olhar, olhe. Procure alguma coisa, procure. Eu acho incrível quando os maridos conseguem colocar senha no celular e esconder da esposa a senha. Por exemplo, nesse caso, né? Isso já mostra indício de que não há integridade, né? Então, isso é um problema. E também mulheres, porque o índice de adultério nos últimos dias, nos últimos anos, da parte de mulheres tem sido, assim, incríveis. Né? Mulheres abandonando família. Só um parênteses aqui, nós estamos cuidando de uma família específica, que nesse caso a mulher foi embora e deixou as crianças. E ela foi embora, deixou 5 crianças com o marido. Uau. E foi embora. Que loucura. Foi embora. Então, lógico, não é padrão, né? Não é a forma que Deus fez a gente para viver. Existem boas obras. Yes. Então, dentro da família, do casamento, enfim, a gente se entrou nessa área, existe um padrão de viver. Agora, se a pessoa ela passou por isso ou está passando e precisa se arrepender, voltar ao Senhor, cara, é uma boa oportunidade. Se a palavra tem falado com você e de alguma forma você sente que você precisa alinhar o seu coração, ora ao Senhor, peça sabedoria e volta, alinha. Porque nada melhor do que viver na verdade. É o Espírito da verdade. O Espírito Santo que habita em nós é o Espírito da verdade, não o Espírito da mentira. Então acho que, de fato, acho com certeza é melhor viver uma vida na verdade. Mesmo que no começo doa, porque todo alinhamento dói. Porque a gente tá tudo errado. É assim, eu pelo menos eu era assim. Eu vivi uma vida tudo errada. Aí daqui a pouco Cristo entra na sua vida. E aí você tem que agora ressignificar. No começo é treta. Mano, dá trabalho. Porque você tem que confessar coisas que você não quer tirar da gaveta.
Não, mas a minha velha criatura, mas aquilo ali tá atormentando você. E você precisa falar, porque aquilo vai te livrar. E uma vez que você fala, cara, você é curado. Então a gente ora e pede perdão para Deus para ser perdoado. Mas quando a gente confessa o nosso pecado ao nosso irmão, é para ser sarado. Então tem pessoas doentes porque não falam, né, dos seus erros, enfim. Então é isso, verdade. Que lindo, cara. Muito obrigado pela oportunidade aí de estar te entrevistando. Estávamos conversando, né, sobre esse assunto. E eu tenho perguntas aí pro pessoal, por exemplo, o que você precisa melhorar em sua vida, sabe? Porque a fé e obras, elas têm que andar junto, é uma vida prática. E aí, reflexiona, né? Reflete aqui com a gente o que você precisa melhorar na sua vida para que a fé caminhe junto com as suas obras. Para que você consiga demonstrar aquilo que você realmente diz que crer, né? Outra pergunta, o que Deus tem pedido que você faça, mas você tem tentado ignorar? Porque o Espírito Santo, ele fala no nosso coração. Sim. Quando a fé e a obra não estão caminhando juntas. O que está errado? O que está diferente? Então, se você tem essa oportunidade de ouvir o Espírito Santo, alinhe, faça isso. Né? Nos chame, se está com dificuldade, eu preciso de um conselho, eu preciso de sentar à mesa, de conversar, nos chame aí. Vai ter os nossos contatos aí na descrição. E obrigado por nos assistir. Obrigado por estar conosco aí. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado, pastor Jefferson, novamente, por estar conosco. Obrigado a você pelo convite. Fico feliz de estar aqui, como eu disse, né, retomando. E, cara, é tudo muito maravilhoso. Falar de Deus é uma bênção, né? Falar de Deus. Só queria deixar a última reflexão, um recado. Quando a gente entra nesses assuntos, meus irmãos, não é para trazer condenação às pessoas. É para elevar o nível de justiça. Como melhorar a nossa vida? Eu acho que a resposta está no nascer de novo. Então, se tem alguma coisa que eu preciso atualizar, melhorar na minha vida, aqui vai para dois públicos, né? Você que não é cristão, você precisa nascer de novo. Nascer da água e nascer do Espírito. Ou seja, Jesus tem que entrar na sua vida. Você não consegue fazer isso sozinho. Sozinho não dá. Então, sozinho a gente não consegue fazer nada. Se não for Cristo em nós, a gente vira uma fábrica de produzir pecado. Sem Jesus a gente não consegue. Então, para você que não é cristão, você tem que nascer de novo. Você precisa aceitar Jesus, se batizar, ser pastoreado, ir para uma comunidade, amar Jesus, orar. Acho que esse é o caminho. Agora, para os cristãos que já seguem Jesus, o conselho que eu dou, porque você já nasceu de novo, já segue Cristo, é de fato entrar nessa via do discipulado. Porque o discipulado é o formar Cristo em nós. Quando eu sou discipulado, Cristo está sendo formado em mim. Então eu estou num processo. Então você se submete a isso, né? Então, para você que é cristão e sabe que tem que melhorar muita coisa, busque ser discipulado por Jesus. Passa tempo com Cristo, busque pessoas que vão poder te ajudar. Não ande sozinho, procure uma comunidade local, uma igreja, que vai poder pegar na sua mão alguém que você possa andar e essa pessoa vai poder te ajudar, orar por você e te acompanhar, né? Eu creio que a vida, ela se vive em comunidade. Ela se vive sozinho, a gente não vive. Deus não fez o homem para viver sozinho. Não é bom que o homem viva só. Então a gente precisa viver dessa forma. Obrigado. Deus abençoe. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir Jesus? Ele é digno. Muito obrigado aí, Grupo A Sua Voz, Alan, Giba, Samara novamente. Foi uma honra aí estar com vocês. E até o próximo programa aí. Fique com a gente. Toda segunda-feira à noite nós estaremos conectados aí com vocês para falarmos da fé em ação. Amém? Um abraço. Deus abençoe.